coração com o teu coração. Abençoa-nos, faça desse momento um momento em que recebamos toques do teu Espírito, que gere mudanças na nossa vida, no ministério, em nome de Jesus Cristo. Amém? Bom, o painel, para quem está aqui e não está equivocado, é sobre o discipulado irresistível. Eu vou deixar que cada um dos preletores fale rapidamente quem é. O Armando Bispo diria, simplesmente João. Simplesmente Daniel, simplesmente Josué. Durante o painel, cada palestrante vai ter 30 minutos para fazer a exposição sobre o tema. Durante a exposição do tema, você tendo perguntas, já vá fazendo essas perguntas. Você recebeu na sua bolsa um bloco de anotação. Então, corte, não precisa usar a folha toda. Anote sua pergunta em português, não em hebraico, nem em grego. Ok? Isso. E tem alguém, nós temos pessoas nos apoiando, que vai recolher. Então, você simplesmente levanta o papel, passa aí e nós precisamos que as perguntas cheguem antes do término, e eu vou fazer uma filtragem e passar. Se sua pergunta é mais diretamente ao Daniel, especifique isso, ou ao Josué, ou a ambos. Tudo bem? Joia. Então, nós vamos ter depois 30 minutos para esse feedback e retornos. Algumas perguntas, obviamente, não serão respondidas. E eu espero que você compreenda isso. Eu vou pegar a sua pergunta e deixar como trabalho para os nossos dois colegas aqui. Tá bom? Dúvidas? Não? Ok, vamos começar com o Daniel. Muito bom dia. Prazer de estar aqui com vocês. Eu não vou dizer muita coisa a meu respeito, porque vocês já têm uma pequena descrição ali no guia do nosso encontro aqui, né? É uma apresentação já do preletor. Apenas dizer que eu sou casado, tenho 3 filhos já casados, tenho 3 netos já nascidos, e um que vai nascer hoje às 5 horas da tarde. Está marcada a cesariana. E eu estou correndo para São Paulo para ver se eu participo disso. Inclusive, uma coisa muito interessante é que esse meu neto vai nascer na mesma maternidade onde eu nasci. Vocês podem imaginar um negócio desse? 62 anos depois, nasce o meu neto na mesma maternidade, né? Então, eu estou correndo para lá porque eu não quero perder isso de jeito nenhum, né? Mas é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu propus para o Josué fazer uma abordagem um pouco diferente sobre a questão do discipulado, porque talvez seja uma abordagem desconhecida da maioria das pessoas. Eu estudei na Faculdade Batista e em 1968 eu fiz o primeiro ano na Faculdade Batista, depois eu fui para o Seminário Palavra da Vida, e lá na Faculdade Batista, a primeira vez que eu ouvi falar de discipulado foi com o pastor Ari Veloso, que foi meu professor lá. E não entendia muito isso, ouvi falar, sim, alguma coisa, nunca tinha ouvido falar sobre isso na minha igreja, mas ouvi falar com o pastor Ari, que era o professor. Eu fui para a Palavra da Vida, e o pastor Ari era o professor lá também, ele continuou falando de discipulado, né? E eu continuei ouvindo. Mas quando eu comecei a estudar lá, o diretor do seminário, que se tornou um amigo muito, muito grato, muito especial para mim até hoje, o professor Davi Cox, ele me adotou, né, como um discípulo e investiu muito na minha vida. E nós fizemos algumas coisas juntos, que tem muito a ver com a história da questão do discipulado aqui no Brasil. Nós fizemos, lá por 68, 69, nós fomos de Atibaia até Campinas para conhecer o primeiro trabalho de discipulado especificamente que eu vi em toda a minha vida.
e era feito por uma organização chamada Navegadores. Quantos que conhecem? Já conhecem isso daqui, né? E vocês sabem que Navegadores é um trabalho, um ministério, que vive muito do discipulado, inclusive uma forma de discipulado bastante específica, de 1 a 1. E tinha um missionário lá, amigo do professor Davi Cox, e nós fomos para lá e passamos um dia com ele, e ele explicando o processo que eles faziam e como que era a questão de discipulado deles. Aquilo me impactou demais. Na verdade, eu estava sendo discipulado pelo professor Davi, mas eu nem sabia disso. Ele tinha me adotado, mas eu nem sabia. Mas ele estava constantemente investindo na minha vida, me chamando para fazer isso junto e tal, e tal, e tal. E achei isso, depois que eu comecei a entender o que era discipulado, eu achei isso fantástico, né? Um privilégio para mim. Muito bem, isso foi o primeiro conhecimento do que é realmente discipulado na prática, no dia a dia. Um pouco de tempo depois, eu acho que um semestre depois, nós fomos conhecer o primeiro trabalho que se sabia de grupos pequenos no Brasil, que foi em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, com um pastor da igreja luterana de Novo Hamburgo, chamado Jack Amott. Esse pastor, naquela igreja, começou um movimento de discipulado em pequenos grupos, quando ele escolheu 6 ou 7 homens da igreja, e começou um movimento que ele chamava de grupos ECO, que era estudar, compartilhar e orar. Muito interessante isso. Então, ele chamou esses homens para perto dele e disse aqui, ó, nós vamos fazer uma coisa, isso aqui, ó. Eu vou investir na vida de vocês e nós vamos nos reunir uma vez por semana para estudar, compartilhar e orar, juntos. Ele fez isso, treinou os homens, os líderes daquela igreja, que já era uma igreja grande, e deste movimento de discipulado específico, com grupo, surgiu coisas importantes, como hoje o movimento do Encontrão. Quem conhece o trabalho da igreja luterana, um movimento importantíssimo, especialmente no sul do Brasil, que tem produzido aí pastores, teólogos, professores, evangelistas, gente de primeiríssima qualidade, gente de ponta de muitas missões no Brasil, né? E de muitas igrejas e seminários no Brasil, que começou quando esse pastor luterano, lá pelos idos de 60 e tanto, ele começou chamando meia dúzia de homens e dizendo, eu vou investir na vida de vocês, e nós vamos fazer um acordo de ministério que vai mudar as nossas vidas, a de vocês e a minha, e nós vamos começar pela palavra de Deus, e nós vamos conviver juntos, e tal, e tal, e tal. Eu fiquei impressionado com aquilo. Nós passamos uma semana, quando nós estávamos, eles já tinham assim, tinha esse grupo do Jack Amott com esses homens, e depois cada um deles já tinha os seus grupos também, né? Eles já estavam num processo de multiplicação. Então, nós participamos, junto com o Jack Amott, em vários desses encontros, e visitando vários desses grupos. Quando nós voltamos para São Paulo, eu voltei dizendo, gente, é isso aí, esse é o jeito de fazer a coisa, né? E no seminário nós tivemos um privilégio muito grande, naquela época, a maioria dos nossos professores, praticamente, eram professores da CEPAL, né? Além do Ari Veloso, nós tínhamos o Paulo André, o Bill e o Larry Kais, o Jaime Kemp, o Ken Kudo, depois que veio trazendo o desafio de missões. Então, nós estávamos assim muito ligados, nós respirávamos essa questão de discipulado. Foi uma vivência muito marcante isso. O primeiro livro especificamente sobre discipulado publicado no Brasil foi um livro que, se vocês ainda acharem, porque me parece que tem edições novas,
do Roberto Coleman, chamado Plano Mestre de Evangelismo. Gente, esse livro é uma referência. Vocês podem procurar esse livro, se vocês acharem esse livro é extraordinário. Vocês vão, tem aqui na livraria, alguém sabe? Bom, olha aqui. Tá vendo só? Mundo Cristão, olha aí, ó. Uma reimpressão dele, né? Esse livro, sem dúvida, ele é uma referência, porque foi aqui no Brasil, que eu saiba, e eu conversei já com várias pessoas, foi o primeiro livro que abordou especificamente a questão de discipulado, porque não se sabia muito, era uma novidade. A CEPAL tinha adotado, né, esse foco no discipulado, e aí a coisa começou a espalhar, com Vencedores por Cristo, começou a espalhar na área de missões também com a MTB, como a Associação de Missões, né, Transculturais no Brasil, começou a ser divulgada também com a chamada AET, naquela época, que era a Associação de Seminários, especialmente de Ensino Teológico por Extensão, e hoje se tornou a ETAL, e quem lida um pouco mais com o ensino teológico sabe o que isso significa, que é uma agência importante que discute a questão do ensino teológico no Brasil e na América Latina, né? Então, essas coisas trouxeram para nós um desafio fantástico a respeito de discipulado. Nós tivemos por vários anos a visita aqui no Brasil de gente de expressão mundial na questão de discipulado, por exemplo, Howard Hendricks, John MacArthur, Larry Coy, Bill Hybels, agora, ultimamente, né? Pessoas que continuam trazendo esse desafio de treinamento, de liderança, de discipulado, de mentoria, gente que continua, vamos dizer assim, batendo na mesma tecla, né? Isso foi durante a minha geração de formação, do meu tempo de formação. Nós, daquela época, quem viveu essa influência lá nos primórdios da CEPAL, por exemplo, nós estamos aqui no encontro da CEPAL, foi gente que ficou marcada com isso como se fosse assim um vírus incurável. Não tem como se livrar dele, né? Você pegou aquilo, tipo daquelas doenças que, nem sei como é que chama aí, mas doença que não sai mais, né? Que você vai ter para o resto da vida. Então, é esse tipo de coisa. E essa geração, daquela época, dessa primeira geração que eu estou chamando ali, dos anos 60, 70, foi uma geração que não só foi discipulada, como quando se espalhou para os seus ministérios, levou o desafio de fazer discípulos. E a gente encontra muitas pessoas daquela época que até hoje estão fazendo exatamente a mesma coisa. Por exemplo, eu vou dizer, eu tirei uma foto há pouco tempo atrás com o Dr. Howard Hendricks, a última vez que ele esteve aqui no Brasil, com o seu Davi Cox, aí estava eu e um dos discípulos lá de Porto Alegre, o Jorge Ziegler. 4 gerações de discipulado. Gente que poderia dizer assim, ele foi a pessoa que mais influenciou na minha vida. Daqui a algum tempo, Paulo André vai fazer uma visita aqui no Brasil e marcou um encontro com um dos discípulos em que ele investiu há muito tempo, o pastor Edson Barbosa. Nós vamos nos encontrar juntos, já marcamos algum encontro, porque ele continua fazendo a mesma coisa, o pastor Edson continua fazendo a mesma coisa. Então, essa geração que foi discipulada, que ouviu sobre isso de uma forma muito enfática, foi marcado por isso e não consegue se livrar disso. Esse é o nosso assunto e essa é a nossa batida, e a gente continua fazendo isso, investindo na vida de pessoas, na formação de líderes, ou simplesmente de vida na vida, né, para que pessoas possam ser cada vez mais parecidas com Jesus. E o treinamento também de obreiros e de líderes, como tem sido a proposta aqui.
Eu estou dizendo isso porque na geração seguinte, e talvez lá pelos anos 80, 90, não se falou muito mais a respeito de discipulado. Se deu uma parada, parece que algumas coisas novas vieram, e no Brasil houve um movimento muito grande do crescimento da igreja. Chegou para o Brasil uma ênfase muito forte no louvor, e parece que as pessoas centralizavam a vida cristã no período de louvor da igreja, e ali era quando ela se alimentava e crescia, e virava uma fera, né? Mas quando chegava segunda-feira de manhã, já era um carneirinho medroso para enfrentar o mundo, e já não tinha mais garra nenhuma, né? Da fera que estava na igreja cantando sobre a vitória em Cristo, né? Então, muita coisa assim foi acontecendo, e esse assunto foi caindo de moda. Até que nós, chegando aí agora numa terceira, quarta geração, depois aí dos anos 2000 ou 90 para cá, a gente percebe que tem uma geração ávida por aprender a fazer discipulado e por praticar o discipulado, mas nunca foi discipulada. Nunca aprendeu a fazer o discipulado. Então, nós temos hoje uma sede deste assunto. Em qualquer lugar que você vai, claro que o assunto liderança hoje, até no mundo corporativo, no mundo fora, o assunto liderança é uma demanda prioritária em todo lugar, certo? Então, você fala de liderança, você vai acertar sempre, porque em qualquer lugar do mundo precisa-se de liderança, e de liderança cada vez melhor, não tem dúvida nenhuma, certo? Agora, discipulado, quem consegue pensar na questão do discipulado, fica impressionado com o fato de que tem pouca gente, vamos dizer assim, na prática e no ensino prático do discipulado. E eu quero fazer aqui uma diferença nisso. O discipulado, para mim, é um guarda-chuva, onde a gente coloca dentro e debaixo desse guarda-chuva qualquer assunto referente ao investimento da sua vida na vida de outra pessoa. Qualquer estudo bíblico, qualquer encontro pessoal, qualquer reunião de grupo, qualquer reunião de treinamento, os congressos, as palestras, tudo isso coopera para a gente aprender essa questão do discipulado. E por isso que isso está sendo buscado agora, para quem tem a sede dessa questão do discipulado, né? O grande problema que eu vejo hoje é que muita gente nunca foi discipulada, nunca ninguém parou para investir especificamente na sua vida, no seu crescimento, na sua liderança, e num treinamento para que você desenvolvesse o seu ministério, né? E, obviamente, muitas pessoas que não foram discipuladas também não sabem discipular, não sabem como começar e acham que não poderiam fazer. Nós tivemos, nesse mesmo período, uma mudança muito grande na nossa sociedade, no mundo externo, né, fora da igreja. Naquela época lá, dos anos 60, 70, havia uma ênfase muito grande na evangelização e em missões, no sentido de enviar missionários, e tudo isso estava crescendo demais. Então, a grande necessidade que a gente percebia era que o mundo queria ouvir a palavra de Deus. E o grande desafio para nós, então, era falar. A geração seguinte, depois do surgimento da teologia da libertação, que trouxe um desafio muito grande, e influenciou de uma maneira ruim muita gente e de uma maneira boa muita gente.
né? Nós temos um fruto dessa influência hoje, a missão integral e as pessoas que se preocupam com missão integral, que é o lado bom de uma coisa como essa, né? Mas houve um lado também muito crítico e muito difícil a respeito disso. Mas naquela época, nos anos 70, 80, a ênfase era fazer. Fazer. A pergunta era o que fazer. Então havia aquele tipo de desafio assim, os universitários no Brasil, eles falavam muito a favor dos pobres, né? E das vilas e dos necessitados e tal, mas eles eram intelectuais junto com seus professores, mas não faziam nada. Eles só faziam passeatas, né? Então o grande desafio era fazer. Agora hoje nós temos um grande desafio que é o caráter. O mundo hoje não quer nos ouvir. Não quer nos ouvir. O mundo hoje nem está esperando que a gente faça muita coisa. O que eles estão perguntando hoje é que tipo de gente nós somos. Quem nós somos. E o discipulado hoje tem como desafio formar gente que tenha um caráter íntegro, que tenha uma postura de luz e de sal na sociedade, para que o povo possa olhar para os crentes e ver Jesus. Esse é o grande desafio do discipulado hoje. Então, discipulado no sentido de investir na vida de pessoas que moldem o seu caráter, como o caráter de Jesus, a partir da base, que é o caráter de Jesus, essa é a demanda que nós mais precisamos. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Davi, como é que está meu tempo aí? Só para saber que eu não... mas falta um pouquinho, 5 minutos. É isso? Mais ou menos. A minha pergunta é o seguinte: o que vocês ouvem das pessoas de fora da igreja, das pessoas do mundo, a respeito da igreja? O que vocês ouvem? O que o mundo, aqui no Brasil, o que a sociedade aqui no Brasil, nas capitais, nas cidades de onde todos nós viemos, o que o povo de fora da igreja, o povo não crente, seja o que for esse povo, o que eles dizem a respeito da igreja? Pode me falar, o que vocês têm ouvido sobre isso? Como? Lugar de ladrão. Estão interessados no nosso dinheiro. O que mais? A igreja virou um negócio. Intolerantes, isso se ouve também. Hipócritas. Os donos da verdade. Sim, não no sentido bom, mas no sentido errado. Como é que falaram aqui? Eu perdi? Um lugar para se fugir da realidade. Eu pergunto para vocês, essa imagem que o povo tem da igreja é justa ou não? Em parte, sim. Sabe o que o povo pensa de nós? O que eles veem em nós. Você já ouviu uma coisa desse tipo? Que até na televisão já apareceu de monte? O camarada está com problemas financeiros, ele diz assim: eu vou fundar uma igreja. Você quer ficar rico? Começa uma igreja. Porque depois de 3, 4 anos você compra um helicóptero, depois de 10 anos você compra um jatinho, aí você compra um monte de fazendas, aí você constrói uma casa em Miami, né? Ou compra um apartamento de $1 milhão em Paris. Então, vira pastor e funda uma igreja. Vocês já ouviram isso? Então, gente, nós precisamos nos revoltar contra isso, com aquela indignação santa, né, que o Bill falou. Nós precisamos reagir com relação a essa, e a melhor maneira de reagir é nós investirmos numa igreja saudável, numa igreja não perfeita, porque se você procurar uma igreja perfeita, e se você achar, por favor, não entre nela, porque ela vai deixar de ser perfeita. Não existe, certo?
Mas o desafio não é fazer uma igreja perfeita. O desafio é fazer uma igreja honesta, transparente, íntegra. E você, que nunca foi discipulado, e que talvez não saiba como discipular, o desafio realmente é esse. Você tem que ir atrás, com unhas e dentes, de toda a informação que você puder, para você começar a fazer um discipulado sério no seu ministério. Pastor Josué vai tratar um pouco mais dessa questão de quem não foi discipulado, mas eu diria, a oportunidade que nós estamos tendo aqui, a oportunidade de você encontrar com alguém que já fez alguma coisa, que sabe alguma coisa, de um livro que você precisa ler. Então eu diria assim, procure, de todas as formas possíveis, se munir de ferramentas e de material, para você investir com seriedade na vida de umas poucas pessoas, para que elas se multipliquem, desenvolvendo essa cadeia de integridade, essa cadeia de compromisso sério com Deus. E quem sabe Deus dará aqui no Brasil uma transformação da imagem da igreja diante da nação brasileira, porque hoje essa imagem é terrível, salvo as exceções de cada um de nós e das igrejas que nós representamos, que não é a maioria, infelizmente. Então nós precisamos investir nisso. O meu desafio e a minha palavra para vocês é de alguém que veio vendo esse assunto morrer, ser desprezado, estar ausente da maioria dos currículos dos seminários, das agências. Mas quando a gente vê um congresso como esse, quando a gente vê agências como a CEPAL, que é aqui que nós estamos, a gente dedicada ao crescimento, como o Instituto Haggai, menciono isso também, nós temos estado juntos lá no Instituto Haggai. Que coisa boa investir em líderes com integridade e com um compromisso de passar adiante aquilo que Deus lhe deu. Eu quero morrer não sendo bom, eu quero morrer sendo fiel à visão que Deus nos tem dado. E que Deus abençoe assim a cada um de nós. Perguntas, se você já tem, podem ir passando, ok? Quando o Daniel me falou ontem a abordagem que ele ia fazer para a gente alinhar aqui hoje, quando ele acabou de falar, eu falei, vou falar o que a minha filha fala. Fechou. Porque a minha história é exatamente oposta dele, né? E talvez seja a história da maioria aqui, que é a história da minha geração. Como eu sou bem mais novo que o Daniel, eu não peguei essa turma que começou a discipular. Eu sou o cara que nunca foi discipulado oficialmente, como talvez a maioria aqui, né? E eu cresci numa igreja estritamente tradicional, que nunca passava de 150 membros, né? Batizava 2, morria 2, aceitava mais um, excluía um, etc., né? E eu ficava me perguntando, como a Carolina no primeiro dia, como o Bill também falou, né, ainda com 12 anos de idade, deve ter um jeito diferente de fazer igreja, porque não deve ser esse negócio chato assim, né? Todo domingo a mesma coisa, e a revista da escola dominical, e aquela coisa toda. Mas acho que até uns 17 anos, eu nunca descobri isso. Aliás, eu nunca nem saí, eu ficava tão ali fechado naquele ambiente. E aí, eu diria assim, a única coisa que eu fiz quando eu comecei a sair, talvez com 16 anos mais ou menos, foi cair
na melhor coisa que aquela igreja tinha, que era o ativismo, né? Então, eu me lembro que teve anos que eu cheguei a ter 7 cargos na igreja, né? Eu cantava, tocava, liderava os adolescentes, participava do estudo bíblico, cuidava do retiro e assim por diante. E aí eu fui para a faculdade teológica com 17 anos com essa perspectiva, vou servir o Senhor e tal, né? Tinha um chamado realmente, mas nessa perspectiva de ativismo, de fazer coisas e de tentar mudar essa igreja no braço, né? Bom, já que ninguém fez nada, eu vou ser esse herói, eu vou mudar esse negócio, né? E aí eu cruzei com Ari Veloso, né? No final da década de 70, início de 80, quando eu tive a primeira matéria com ele, estava até falando com a Carolina domingo aqui, antes do encontro, quando eu fiz a primeira matéria com ele, já nas primeiras aulas, eu disse, o que é isso? Da onde saiu esse cara? Né? É isso que eu sempre estava procurando, né? E nunca eu tinha ouvido falar, mas quando eu ouvi, sabe quando você está procurando um negócio, que você ouve, você diz, era isso que eu estava procurando, né? Mas aí continuava a questão, bom, como é que eu faço para seguir isso aí? Não tinha meia dúzia na época de discipuladores que são esses caras que ele falou, alguns da CEPAL, alguns do Palavra da Vida, etc. E eles estavam já discipulando um monte de gente, né? E eu nem os conhecia, eu era um desconhecido no meio da multidão. Então eu fiquei com aquele negócio, é isso que eu quero, mas, bom, quem é que vai fazer? E foi. Os anos foram se passando, como não apareceu ninguém para me discipular, eu fiquei só com o gosto, assim, o desejo de saborear a fruta, mas eu não sabia nem que sabor tinha a fruta. E como eu já estava envolvido na principal coisa que a igreja fazia, que era ativismo, eu pus o pé no acelerador nisso, porque de algum jeito eu queria mudar o mundo. Como ninguém me ensinava como é que era o jeito certo, eu estava, como dizia um amigo meu, sinceramente errado do outro lado, né? Acelerando fundo. E aí eu fui fazendo a carreira eclesiástica, né? Líder dos adolescentes na igreja, depois líder da mocidade na época, e depois líder lá na região, no nosso caso batista lá da associação, depois na convenção estadual, até que eu me formei. 4 anos depois, né, aos 21, era teólogo, né? Pastor, né? E aí eu vou fazer o quê? Aí surgiu ministério com jovens aqui na denominação. Isso aqui, eu vou mudar a cabeça da moçada. E era interessante que na minha turma sempre falava em discipulado, teoricamente, né? Pegava os livros, eu lembro que na época o clássico, né, foi o discípulo, né, do Juan Carlos Ortiz, né? Todo mundo leu esse livro, nossa, é isso aqui, mas como é que faz? Ninguém sabia, tudo teoria, né? E a gente continuava fazendo os congressos, os acampamentos e mais atividade, falando para o pessoal, gente, é isso aqui, esse aqui é o caminho. Depois de uns 5 anos eu fui para um nível maior ainda, com 26 anos, era um dos líderes da denominação no Brasil, liderando, né, muita gente, muitos congressos e tal, publicava revistas. Nas revistas a gente criou, me lembro que a gente criou um caderno de discipulado, né? É isso aqui, tudo teoria. Sabe aquele desejo, eu sei que esse aqui é o caminho, mas, né, é o cara que frequenta a igreja 10 anos com a mulher, né, ou com o marido, ouve o sermão todo domingo, sabe que é o caminho, mas não sabe como tomar a decisão, ninguém sentou com ele, ninguém explicou. E aí chegou um ponto que eu acho que a nossa vida estava em risco. Nossa, que eu digo minha, da minha família, casamento, os filhos, não tinha assim, nenhuma crise, né? Nunca tivemos assim essas crises assim, bom, vou me separar, não, mas em risco no outro sentido, de que a gente estava se atolando cada vez mais em ativismo, e eu posso dizer assim, se é que é possível, né, tem alguns autores que dizem que isso não é possível, realmente eu concordo de um lado, mas do outro, como eu vivi a experiência do outro, era o crente sincero, cristão, tinha convicção da experiência de Jesus, mas não era discípulo, né? Alguns defendem a ideia de que não é possível ser crente e não ser discípulo. Num certo sentido, sim, mas
é possível você aceitar Jesus, como diz o Dr. Shedd, desligar o botão ali e continuar num ritmo louco de ativismo. E aí chegou um momento que Deus foi fechando a porta, fechando, e chegou a um ponto que não dava mais para me segurar no lugar que eu estava, e Deus falou: estou te transferindo, faz as malas, né? Você vai. A gente morava em Campinas nessa época, era diretor de uma das organizações da denominação, tal, viajava o Brasil inteiro, para o mundo, né, e aquela coisa, que você vai, né? E aí Deus falou: estou te transferindo lá para Vitória, você vai para uma igreja lá e tal. Eu falei: estou acabado agora nunca mais ninguém vai nem saber que eu vou morrer naquela cidadezinha lá, né? Muito bonita, por sinal, né? Parte da nossa vida. E ali foi o nosso, eu digo de um lado, foi o nosso tempo de deserto. Um deserto muito legal, morando quase em frente à praia, né? Numa ilha, muito joia, né? Tem marcas profundas na nossa vida, nunca mais vou esquecer. Mas foram 7 anos, mais ou menos, de deserto, onde Deus disse: sabe todas as teorias, sabe todas aquelas coisas que você falou que esse era o caminho, né? Agora chegou a hora de aprender, né? E se Deus realmente não tivesse me tirado do lugar que eu estava, talvez eu tivesse até hoje nesse ritmo frenético, né? Sem saber, só com a teoria. E depois de mais ou menos 15 anos de ministério, eu cheguei lá e comecei, né, a preparar um monte de planos para todas as áreas que eu tinha assumido na igreja. Era uma igreja grande, quase 2.000 membros, mas, de outro lado, uma igreja bem tradicional, histórica, centenária. Quando eu cheguei, estava com 96 anos a igreja. Você pode imaginar, né, tudo que tem numa igreja centenária. Então, no primeiro momento, como parte da equipe pastoral, vou fazer um plano para todas as áreas. Eu tinha 450 pessoas debaixo de mim, cargos, funções, né? Diretor disso, líder daquilo, 90 classes escola dominical, mais isso, mais aquilo, cuidava da área de ensino. Então, eu comecei a fazer um monte de planos que deu assim umas 120 páginas, mais ou menos. A gente encadernou, que é negócio bonito, plano para a área A, B, C, etc., treinamento, mais isso, mais aquilo. E aí, vou dar um pulo lá no final já da história. No dia que a gente estava mudando para São Paulo de volta, vindo para a CEPAL, eu peguei aquele caderno lá, encadernado, bonitinho, e trouxe como memorial para deixar lá na minha biblioteca, porque nada daquilo que eu tinha planejado aconteceu. Assim, para não dizer nada, uns 5%, assim, o restante, nada. Porque depois do primeiro ano lá, seguindo esse ritmo frenético, que eu sei que a maior parte dos pastores, líderes aqui tem também, depois do primeiro ano, aquele incômodo do discipulado começou a crescer. E tinha um outro pastor da equipe, mais ou menos da mesma idade, ele era de uma outra área, nós éramos completamente diferentes, mas assim, tinha a mesma perspectiva, visão e tal. Tinha também essa mesma angústia. Ninguém nunca me discipulou. Como é que é esse negócio? A gente sabe que é o caminho, a gente fala sobre isso, prega sobre isso, ensina, mas na prática, nossas duas conclusões terríveis, uma ruim e a outra pior, né? Era assim: ninguém nunca discipulou a gente, e pior, nós nunca fizemos nenhum discípulo. Os nossos relatórios são belíssimos, mas não tem nenhum discípulo aqui. E aí a gente caiu a ficha um dia de dizer assim: espera aí, vamos parar de dizer que a gente nunca foi discipulado e vamos começar nós dois? Vamos descobrir esse negócio sozinho? Porque alguém um dia teve que começar esse negócio sozinho, né? É igual o fax quando criaram. Vocês lembram do fax? O primeiro aparelho de fax custava $11.000. E quem comprou foi um ignorante. Que ia passar fax para quem? Percebe? Aí a gente diz: espera aí, vamos parar de reclamar, porque a gente pode passar a vida inteira se lamentando que ninguém discipulou a gente. Vamos achar algum livro, vamos atrás desses caras que falam do assunto, ver o que eles dizem, como é que a gente pode começar. Vamos perguntar para alguém, vamos começar. E se ninguém disser nada, vamos descobrir esse negócio. Vamos orar, porque essa é a ordem de Jesus, é a principal coisa que ele mandou a gente fazer. Ele não mandou a gente plantar a igreja, ele mandou a gente fazer discípulo, a igreja vem depois, né?
vamos descobrir esse negócio. E essa, eu descobri, é uma das orações mais rápidas que Deus responde. A primeira é assim, quando você fala, eu quero evangelizar. Essa é a número 1. A segunda oração mais rápida que Deus responde é, quero discipular ou quero ser discipulado. Alguns dias depois, a gente encontrou, tinha sido lançado um livro no Brasil na época, chamado Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade, que estava na biblioteca de um monte de gente, tinha sido distribuído de graça para um monte de gente, né? Eu tinha um lá em casa, bonito, assim, capa jóia e tal, né? Aí nós encontramos um homem, um missionário americano, que veio para o Brasil para tentar ensinar alguns aquilo lá. A gente cruzou com esse homem com um coração desse tamanho, humilde e tal, e a gente tinha orado de um lado, Senhor, ajuda a gente de algum jeito. E ele tinha orado do outro lado, Senhor, eu preciso fazer alguns discípulos. Aí Deus juntou, aí ele deu assim, um seminário de final de semana para a gente. Vocês podiam fazer assim, assado, e nós dois começamos. Foi assim, sem colocar em graus hierárquicos, tá? Mas é só para não dar ideia de hierarquia, mas eu vou, de outro sentido, vou colocar num grau hierárquico. Quem estava aqui hoje de manhã na plenária do Hernandes, ou quem pegou ontem a plenária do Hernandes? Acho que todo mundo já passou, né? Foi muito mais profundo que tudo que a gente viu aqui. Aqui foi um highlight do que Deus pode fazer, né? E me afetou também profundamente, né? Ontem e hoje, eu ouvi 2 vezes, nas 2 vezes Deus falou comigo. Agora, Deus começou assim, devagarzinho, a apertar, a moer, a mexer, que a gente passou alguns meses ali assim, toda semana se encontrando para estudar, compartilhar e orar, e chorar, e se quebrantar, e dizer, mas, nossa, isso aqui, mais aquilo, né? Quando eu volto agora à Vitória, eu sempre tiro algumas horas a mais para ir lá no lugar que eu marquei, que eu encontrava com Deus todo dia, né? Tive caminhadas assim, duras, brigas com Deus, brigas ferrenhas, né? Até Deus falar, não, é isso aqui, agora você vai por esse caminho, agora você precisa mudar isso aqui, né? Você quer ser discípulo? Olha, o preço é esse, né? Jesus já falou. Aí, depois de alguns meses, a gente começou a fazer isso com mais uma meia dúzia. A gente aceitou exatamente esse desafio do Daniel. Eu não sei como é que é. Nessa época ainda, isso já tem mais ou menos 18 anos, nessa época ainda não tinha nem propósitos, células, crescimento natural da igreja, rede ministerial, começou 2 anos depois, né? Todas essas coisas. E a gente começou, né? Aí, no ano seguinte, apareceram lá uns 10 ou 20, numa igreja tradicional, centenária, de 2.000 membros. Aí eu olhava, aí meia cabeça de administrador, né, meia de pastor, meia de administrador, a minha meia de administrador dizia, esse negócio vai demorar 50 anos para mudar, porque nós somos em 8, 2.000, esse povo não tem nem ideia do que está acontecendo aqui. Pular para o final da história outra vez. 7 anos depois, tinha 1.500 pessoas no discipulado. Porque sabe aquela teoria que a gente estuda lá, em todos os livros de discipulado? 2, 4, 8, 16, 32... É exatamente isso. Eu vivi a teoria na prática. Tinha hora que a gente tinha que segurar o negócio. Não vamos deixar entrar água, faz fila de espera. A gente não dá conta. E aí, eu não vou entrar nessa história agora a fundo, porque não tem tempo, e essa é parte do que eu estou falando no seminário de discipulado que eu estou dando, contando um pouco mais dessa história e dos exemplos práticos. Mas o que eu queria canalizar agora para fechar é assim. Primeiro, teve que começar comigo. Então, você quer uma transformação na sua igreja, uma revolução, tem que começar com você. Eu digo isso porque alguns anos depois, quando esse processo começou a crescer, quando chegamos a 200, 300, começou a chamar a atenção da igreja, começou a chamar a atenção de outras igrejas, o pessoal, quando chegou a 1.000, então, o pessoal vinha lá, fazia fila de pastor, querendo saber, todo pastor quer saber qual é o segredo, né? O que está acontecendo, eu também quero isso para a minha igreja, etc. Até que eu decidi fazer o primeiro grupo de pastores de outras igrejas, um grupo de discipulado, a gente optou por essa forma, né? Aí, para mim, abrindo um parênteses aqui, não importa a forma, pode ser discipulado individual, em grupo, em duplas, em trios. O importante é discipular. E não precisa ser um ou outro.
né? Isso não é método, é processo. Então, pode ser um e outro. Hoje, na nossa igreja, eu estou no Morumbi, tem as duas coisas. Tem grupo, tem individual, tem dupla, tem trio, né? Tem gente que jamais vai se enquadrar num grupo, tem gente que jamais vai dar certo ali no tete-a-tete, né? Então, fecha parênteses, pode ser qualquer forma. Eu me lembro primeiro grupo de discipulado de pastores que eu fiz. A coisa mais difícil da minha vida. Porque o pessoal chegava atrasado, queria sair mais cedo, resolvendo o problema da igreja no celular durante a reunião, não estudava o material que a gente tinha definido, não memorizava os versículos, não fazia as coisas e queria resultado. Aí um dia eu tive que chutar o pau da barraca e a barraca junto, né? Falei, gente, é o seguinte, só vai ficar a partir de hoje quem assinar aqui e dizer, ó, é isso, nós vamos fazer isso, não pode faltar na reunião, se você faltar, você tem que sentar comigo depois para repor, só pode faltar uma por semestre, e se tiver doente ou morreu, entendeu? Então, fui bem rígido. Bom, metade pulou fora. Porque os caras não queriam transformação na vida deles, eles queriam mais um método para levar na igreja, chegar lá, entregar para a liderança e dizer, olha, faz isso aqui que deve ser muito bom. Foi o que eu sempre fiz. Entendeu? E aí, eu comecei a descobrir esse caminho com as próprias pernas, junto com mais alguns, né? O mérito não é meu, o mérito é de Deus e de todo mundo que Ele usou. A coisa foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E, como eu disse, alguns anos depois, eu diria assim, uns 2/3 da igreja tinha passado pelo processo ou estava no processo. Isso foi gerando resultado em outros lugares, em outras igrejas, e foi. E não dá para dimensionar hoje, né, até onde chega. Já na CEPAL, primeiro ou segundo ano que eu estava na CEPAL, estava em Mato Grosso, um pastor me convidou para almoçar na casa dele, não tinha tanto contato. Aí eu fui lá, a gente conversando, ele disse, rapaz, eu comecei um negócio aqui na igreja, que você não faz ideia, olha, é assim, tudo que a gente tinha feito lá, né? E olha, o resultado é esse, ele disse, que joia, mas como é que esse negócio chegou aqui? Ele disse, não, teve uma pessoa lá de Vitória que mudou para cá, e ele começou a fazer comigo, e eu assim, arrepiado, né? Falei nada, isso começou comigo lá na igreja. Só ouvi, disse, rapaz, mas que bom, né? Que bênção, olha, está muito jóia. Sabe que você ouvir de alguma coisa que começou com a sua vida e com a vida de outro, que você não tem dimensão de onde é que o negócio está hoje? E eu também não estou dizendo isso aqui, olha, tá, não, só para mostrar, né, o impacto e o resultado disso. Agora, o que é que tem lá dentro do discipulado, né, que é o segredo, que deve estar todo mundo aí... Qual é a fórmula mágica que tem lá? Tudo que você já sabe, que é uma grande teoria e que agora precisa transformar em prática. Primeira coisa, entender a tarefa principal que Jesus deixou, fazer discípulos. Eu tive um choque muito grande com isso, né, e foi um período de ajuste, porque eu cheguei para Deus e peguei tudo que eu tinha feito, né, naqueles anos e, olha, Senhor, está aqui, tudo que eu fiz. Aí Deus olhou e falou, puxa, você trabalhou, hein? Fez muita coisa boa, muita coisa legal, tudo que você fez era bom, mas eu nunca te pedi para fazer nada disso. Aí sabe que um amigo meu usa o seguinte exemplo, que você sobe uma escada, sobe. Quando chega lá em cima, você descobriu que subiu na escada errada, era do lado, né? Aí você tem que descer tudo para subir outra vez. Igual quando você erra o caminho, bifurcação na estrada, né? Não perguntou, aí chega lá no posto da frente, 50 quilômetros depois, o frentista diz, não, doutor, é lá atrás. Aí sua esposa diz, falei para você, né? Aí volta, 50 quilômetros de silêncio no carro, né? E mais 50 para acertar o caminho depois. A sensação que eu tive foi exatamente essa. Deus falou, eu nunca pedi para você ir por esse caminho. O que você fez é bom. Não estou censurando nada, não vamos desperdiçar nada. Entendeu? Não precisa se arrepender, pedir perdão de nada. Só que você devia ter ido por aqui. Você podia até ter feito essas coisas também, mas você não fez o principal. E aí eu me lembrei de um estudo que a gente fez na época, que era assim, o que era mais importante para Paulo? O relatório de uma viagem missionária ou um discípulo?
Quando você põe essas duas coisas na balança, aí eu fiz um gráfico da minha própria vida e vi assim que dividi os 4 tempos de ministério que eu tenho, né, em 4 blocos. O primeiro foi 10 atividades, discípulo 1, e ainda o cara falhou depois, porque eu não discipulei nada. Eu fiz um sucessor. Olha, eu estou indo embora, eu preciso que alguém fique no meu lugar, é assim, assim, assim. 6 meses depois, o cara pisou na bola. No segundo tempo de ministério, deu uma melhoradinha. Acho que eu fiz uns 2 ou 3 que também não considero discípulo, assim, são meio que sucessores. Aí baixou um pouquinho a atividade para 9,5, mas pauleira, 10 anos assim, produzindo. No terceiro tempo, que foi esse, comecei a equilibrar, né? E eu nunca esqueço um dia que uma pessoa que me ajudava já no processo discipulado, a gente já estava bem avançado, já tinha uns 3 ou 4 anos, a coisa já estava crescendo, daí a gente foi organizando, bom, precisa supervisor, orientador, monitor, aquelas coisas tudo. Ele era um dos líderes do processo na igreja. E aí um dia eu estava, sabe aquele dia que a sua agenda está lotada a ponto de não caber gilete, assim, não dá nada, você tem que só ir uma coisa atrás da outra. Aí minha sala tinha um vidro assim na porta, eu estava lá assim concentrado, aí ele bate no vidro assim, um minutinho. Aí eu olhei para lá, olhei para a agenda, olhei para lá, olhei para a agenda, olhei para lá, olhei para a agenda, e não dá, e entrei. Ele sentou, falou, pastor, um minutinho, só trocar uma ideia aqui. Eu tinha feito o casamento dele. Ele era um dos líderes. Aí eu falei, tá, pois não, qual é o assunto? Qual é a pauta? Disse, não, eu só passei aqui para dar um alô, dizer como é que está a vida, as coisas e tal, saber se você está bem. Ah, não, tá tudo bem. Mais alguma coisa? Tchau. Aí nós ficamos 4h30 conversando. Chega uma hora que eu relaxei. Você é um cabeção mesmo, né? Fala de discipulado, está discipulando o povo e as pessoas não são importantes, né? A agenda é mais importante, né? Isso é um conflito para todos nós. Bom, algum tempo depois, um dia, assim, saindo do culto, ele pôs a mão no ombro, tal, a esposa estava do lado, e falou assim, olha, quero te agradecer, porque a gente está trabalhando junto há quase 4 anos, mas o dia que você mais me influenciou e mais me abençoou foi aquela conversa daquele dia, assim, informal, sem agenda, sem assunto. Nossa, quanta coisa eu aprendi. E a esposa dizia, realmente, olha, ele mudou em várias coisas depois disso. Não sei o que você fez lá. Eu disse, mas eu não fiz nada. Mas ele era um discípulo. Aí você percebe que discipulado não é um método. Você não vai lá sentar com o cara uma vez por semana só, né? E foi essa a principal ordem de Jesus. Agora, o que essa ordem implica? Implica em você fazer aquilo que eu chamo de uma transfusão de vida. Discipulado é transfusão de vida. Quando você está doente, meio pálido, quase morrendo, o que o médico faz com você? Transfusão de sangue. Aí você recebe lá na sua veia meio litro a mais de sangue. Daqui a pouco, não sei se você já viu isso, né? Eu já vi uma criança que estava pálida, à beira da morte, acabou de receber o sangue, começa a ficar vermelho outra vez, recobra a vida. Então, o discipulado é injetar Jesus na nossa veia e injetar a nossa vida na vida de outro, porque está cheio de Jesus. Agora, quando tem micróbio, bactéria, né, vai junto. Então, eu diria que discipulado é isso. Por isso que a nossa vida precisa estar transbordando de Jesus a cada dia. E é um negócio que não tem fim. Alguém perguntou para Moody um dia, né? Aliás, um seminarista, né? Um assistente dele, estagiário dele, via ele orando todo dia, dizendo, Senhor, enche-me do Teu Espírito. Senhor, enche-me de Jesus. E aí o rapaz, depois de um tempo, falou, seu Moody, por que o senhor faz essa oração todo dia? O senhor já não está cheio? Aí ele disse, não, o Moody tem vazamentos. Todos nós temos vazamento. E é por isso que
O ser discípulo implica em todo dia chegar diante de Jesus, e o ser referência para outras pessoas implica em estar diante de Jesus. Eu diria que é simples assim, e complexo assim ao mesmo tempo. A outra coisa do discipulado é a morte do eu. Só a morte do eu possibilita a reprodução. E tem alguns eus que só morrem na base da pancada. O meu é um deles. Teve coisas que, para Deus realmente mudar, olha, sabe quando você, sei lá, pisa numa barata, pensa que ela morreu, de repente ela como que ressuscita ali, sai correndo, você sai com o chinelo outra vez e você tem que dar umas 5 chineladas para ela morrer? Alguns dos nossos eus são assim. E se você não entender que o discipulado é a morte do eu, você continua no ativismo. A morte do eu leva a Deus usar a nossa vida para reprodução. O ativismo leva a gente à frustração e à morte, nos dois sentidos. A morte, não vou dizer espiritual, no aspecto de você perder a salvação, não é nada disso, mas a morte da alegria de ser discípulo, e às vezes a morte literal. Alguns de vocês sabem que eu dou consultoria para algumas igrejas, etc., e teve uma igreja que eu fui chamado um tempo atrás, uma igreja grande, que o pastor tinha morrido uns 2 anos antes, tinha um novo pastor, e todo mundo tinha dito que aquele pastor tinha morrido de câncer. Eu também acreditei nisso. Mas depois que você entra lá na cozinha e vê o que aconteceu, o cara morreu de ativismo, literalmente. Ele tinha 15 festas de aniversário, casamento, festa de 15 anos, todo final de semana. Ele tinha 50 pastores, todos respondendo para ele. Ele tinha mais ou menos uns 130 ministérios na igreja, todos respondendo para ele. Bom, com 50 anos o cara morreu. E não deixou nenhum discípulo. Você percebe o que é a morte do eu? É o deixar Deus fazer, isso é ser discípulo. Os 12 são um exemplo claro disso, né? E a última coisa é a decisão de obedecer a cada dia. É a decisão de dizer de quem que eu sou escravo. Eu estou usando a palavra escravo propositalmente. Tem uma historinha de um dos livros que a gente usava, que é do Kate Phillips, né? Um outro livro que é clássico, aí, A Formação do Discípulo, né? Foi escrito já uns 20 ou 30 anos, mas parece que foi semana passada. Leitura, eu diria não só leitura, estudo obrigatório, né? A Formação do Discípulo, do Kate Phillips, editora Vida. Que ele tem vários exemplos e tem uma das histórias que é assim: imagina que você estivesse voando num avião, um aviãozinho aí pequeno e tal, e está sobrevoando uma plantação, de repente tem um problema no motor e se espatifa lá no meio da plantação. Aí Jesus está passando ali na hora, né? Dá uma olhada, você lá, estatelado, e diz: posso fazer alguma coisa por você? Aí você diz: Senhor, eu queria viver ainda uns 15 anos, tem um monte de coisa para fazer, meus filhos para criar, igreja, né? Queria escrever um livro. Aí Jesus diz: eu acho que eu posso fazer alguma coisa por você, né? Aí diz: Senhor, obrigado. Diz: olha, mas é o seguinte, a partir de hoje, 30 dias do mês, você vai fazer só o que eu mando. E você disse: mas Senhor, olha, vamos fazer o seguinte, como são 30, eu dou 20 para o Senhor, fico com 10, porque tem umas coisas que eu preciso resolver ainda, uns problemas aí, né? E uns lugares que eu vou, que eu acho que o Senhor não vai gostar de estar lá. Aí Jesus diz: olha, é 30 dias. Então vamos fazer o seguinte, 25 para o Senhor, eu acho que com 5 eu dou uma apertadinha, consigo resolver minhas coisas. Aí Jesus diz: olha, você não está em condições de negociar. Estou indo embora. Não, Senhor, espera aí um pouquinho. Quem sabe assim, 28 para o Senhor e 2 para mim, então, Jesus, não, estou indo, 30 ou nada. Aí você diz: tá bom, então. Isso é ser discípulo.
é o que Paulo chegou à conclusão. Não mais eu vivo, mas é Cristo que vive em mim. Morto não tem mais domínio sobre a sua vida. Você pode chegar no caixão, beliscar, enfiar o dedo no nariz, no olho, pode fazer qualquer malvadeza que você quiser, morto não reage. O discipulado é a morte do eu, a morte do ego, e Jesus fluindo. E aí, por causa disso, a gente pode atender o apelo, né, o desafio que o Daniel deixou. Começar. Percebe? Parar de falar, eu não sei, eu também não sabia. Mas hoje, é isso que o Daniel falou, eu peguei esse vírus. Eu não consigo mais viver sem isso. Faz parte do meu dia a dia, o relacionar-se com Jesus, o relacionar-se com outras pessoas. Uma vez por ano eu digo, Senhor, quem que o Senhor quer que eu discipule esse ano? Essa é, como eu disse, a oração respondida rapidamente. Eu lembro que o ano passado eu orei isso no sábado à noite, domingo de manhã, cheguei na igreja, um homem cruzou comigo. Josué, eu estava incomodado ontem lá em casa, orando e tal, e Deus falou para mim que era para falar com você, se você podia me discipular. Eu disse, tá. Deus falou comigo também. Eu não sabia quem era, mas dei mais 5 passos, um outro chegou. Josué, olha, eu estou num momento da minha vida que eu estou precisando, eu nunca fui discipulado. Será? Eu sei que a sua agenda é, mas será que... tá bom, já entendi. Então, vamos começar, então, semana que vem, nós 3 e tal. Percebe? Se você fizer essa oração, Deus vai abençoar você, vai te ensinar e vai usar a sua vida para abençoar outros. Então, é isso. É simples assim e é complexo assim. Várias perguntas. Então, vamos lá para os dois, e aí vamos ter respostas bem objetivas. Quem não conseguir ter o retorno, pede depois, tá bom? O que fazer para o discipulado deixar de ser a grande sugestão, grande confusão, grande omissão e tornar-se a grande comissão nas igrejas? Eu não sei o que fazer, mas isso já dá um bom sermão. Essa é a cabeça de pastor. Eu completaria assim, vai, não peques mais. Olha, acho que sendo bem objetivo, procure alguém, alguma literatura, algum livro de referência, algum jeito de começar. Nós dois não vamos conseguir atender nem 0, mas eu lembrei de uma citação de um filme cristão que eu vi, que um missionário chegou numa aldeia, a aldeia inteira se converteu, ele ensinou os princípios básicos, ficou ali uns 2 ou 3 meses, na hora de ir embora, o chefe da aldeia perguntou, e agora? Como é que a gente vai fazer? Ele disse, Deus vai mandar alguém, eu não tenho como continuar aqui com vocês, mas Deus vai mandar alguém, algum recurso, tudo que eu tenho eu estou te dando, pede para Deus que Ele vai te sustentar e vai abrir a porta, Ele vai ouvir o desejo do seu coração. E aquilo foi, Deus mandou outras pessoas, outros recursos, depois a igreja cresceu lá, se multiplicou, eles alcançaram outras aldeias, etc. Então, não é uma resposta assim, desencargo de coração, olha, vai lá, não. Eu estou dizendo porque é a experiência que eu vivi, eu fiquei anos assim, mas a coisa só mudou no dia que eu decidi, eu vou começar, eu não sei como, mas eu vou começar. E Deus foi colocando um livro, o Conhecendo Deus Fazendo Sua Vontade, um homem que já tinha estudado e tido a vida transformada, e outros, e aí a coisa foi embora depois. Então, comece, dê o primeiro passo. Tá? Eu só queria dizer que a oração, foi mencionado de orar, né? E o Josué disse várias vezes que orando, pedindo a Deus. Eu só queria lembrar que oração é um perigo, né? Porque Deus pode responder, né? Certo? Você pede, se você olhar Mateus capítulo 9, termina com Jesus dizendo aos discípulos, olhem os campos tão brancos e tal, orem para que o Senhor mande obreiros para a sua seara. O último versículo do capítulo 9 de Mateus. O primeiro versículo do capítulo 10 é,
Deus chamou aqueles que oraram. Então, você só pode orar se você estiver disposto a ser a resposta da oração. Né? Se você vai pedir para Deus dar alguém, uma ou duas pessoas para você discipular, esteja pronto para fazer, porque Deus vai responder. Josué, como administrar essas várias frentes de discipulado, como você menciona, que acontece no Morumbi? Pessoal, duplas, trios, grupos. Quem coordena tantas áreas e faz o discipulado realmente acontecer? Você vai ter uma resposta incoerente agora de um planejador, né? Você não controla. Existem algumas coisas que você pode, eu diria, alinhar no processo. Né? Olha, nós queremos aqui ter esse ou aquele estilo, nós queremos estudar esse tipo de material como orientação básica, nós não queremos que tenha deslizes aqui ou ali e tal. O restante você simplesmente não controla, especialmente quando o processo cresce. Eu não sei hoje, agora eu não estou mais na equipe pastoral lá da igreja do Morumbi, mas até um ano e pouco atrás, quando eu estava, eu não sei quantos grupos tem, eu não sei quantas pessoas fazem discipulado individual. Eu tenho uma lista lá aqui, assim, olha, dá para dizer que aqui tem mais ou menos, né? Um dia eu fui jantar na casa de um casal, e aí eu estava lá com a Raquel, e eles disseram, olha, pastor, você não sabe, mas a gente tem um grupo clandestino aqui em casa. Eu disse, grupo clandestino? Como é que é isso? Pois é, a gente não quis colocar lá na lista da igreja e tal, mas ele chamou todos os amigos dele do trabalho, eu chamei todos os meus amigos do trabalho, o pessoal vem com aquelas Bíblias da Barça, tá? Nós estamos estudando a Bíblia. Só tem nós dois de crentes nesse grupo, já tem mais ou menos uns 10. Agora já tem 2 mulheres que pediram para eu discipulá-las, tem mais 2 homens que pediram, e não está na sua lista. Eu disse, deixa tranquilo, não se preocupa com isso não, a questão é que Deus está agindo. Tá? Então eu diria assim, você vai ter uma organização mínima, mas você não vai controlar, que essa é a cabeça de pastor, né? Passaram isso para a gente, que você tem que controlar tudo. Né? Não se preocupe em controlar, isso é obra do Espírito. Para o Daniel, uma dica aqui, qual a sua proposta no dia a dia para um discipulado, um processo? O que você sugeriria? Olha, eu realmente acredito nessa questão de transfusão de vida. Eu acho que o dia a dia do discipulado é muito mais um abrir o coração e repartir a missão, repartir a visão com alguém, do que um programa. Mas eu acredito que nós precisamos de um programa. Eu vou usar uma ilustração. O programa, para mim, são aquelas tábuas que segura uma coluna quando estão construindo um prédio, né? E vão concretar as colunas. Eles colocam as tábuas, porque coloca ali o concreto líquido, né? E as tábuas é que seguram o concreto até que o concreto amadureça, né? Eles até usam a expressão, né? Que ele esteja totalmente curado, né? Falam de curar o concreto também. Então, quando ele está plenamente bom, o que eles fazem com as tábuas? Eles tiram as tábuas. Não precisa mais das tábuas. E, às vezes, a gente no ministério, a gente está cheio de tábua ainda, né? Ou o concreto foi mal feito, ele não cura, ele não se firma nunca, ou a gente não quer tirar a tábua porque a gente gostou da tábua, mas nós não estamos construindo tábua, nós estamos construindo colunas, prédios, né? Então, eu acho que é preciso um pouquinho de programa no começo para você estabelecer uma disciplina. Quando essa disciplina está estabelecida, você pode tirar as tábuas. O programa é absolutamente desnecessário, né? Mas, para nós, é importante a gente começar com alguma disciplina, com alguns parâmetros que nos ajudem. Como, por exemplo, se você pedir para Deus uma pessoa, para você se reunir uma vez por semana, pode ser no shopping, vai lá na praça de alimentação, senta com esse camarada, numa praça, né? Seja como for, ou pode ser no seu gabinete, pode ser no escritório dele. Mas você marca uma vez por semana, e a oração é essa: eu quero repartir vida com essa pessoa.
aquilo que eu sei, o que Deus colocou no meu coração, a minha paixão, a minha visão, os meus valores, aquilo que eu creio, aquilo que eu anseio de Deus, né? E você não se preocupe se você olha para você mesmo e diz assim que você não está pronto. Você pode olhar ao redor aqui, para qualquer um, ninguém está pronto aqui. Mas você pode dizer para a pessoa que você vai discipular, dizer assim, olha, eu estou muito longe de ser bem parecido com Jesus. Mas se você quer ir para lá, pode vir comigo, porque é para lá que eu estou indo. Você entendeu? Quer dizer, você chama alguém que está indo junto com você para esse propósito de ser parecido com Jesus. Então, eu acho que a dica é essa, é começar desse tipo, do jeito mais simples possível. Entende? Olha, quer ver a coisa bem simples? Pega qualquer devocional diária, que você conhece das tantas que tem por aí. Da Rádio Transmundial está aqui em cima, né? Pode pegar o Pão Diário. Combina com alguém de ler o Pão Diário. Cada dia. É uma páginazinha, um parágrafo desse tamanho aqui, ó. Aí você se reúne uma vez por semana e diz assim, cara, o que mudou a sua vida, aquilo que você leu? Vamos olhar, esse dia. Entendeu? Pega uma coisa que transforme, pega uma coisa que mude a vida. É? Rapaz, sei lá. Ok. É uma boa pergunta aí, talvez o... Sei lá, 2. Acho Segura que o único... eu estou entendendo a sua pergunta. Acho que a única ressalva que eu faria é o seguinte, não torne os seus discípulos dependentes. A última palestra que o Ari Veloso fez para a gente como missionários sobre discipulado, todo mundo assim, agora nós vamos ver o próximo nível. A Ari chegou com um livro, capa bonita, tal, todo mundo, nossa, deve ser o último livro sobre discipulado, né? E aí ele falou, olha, gente, esse livro aqui é o que eu uso e tal. Aí todo mundo, Ari, fala aí o título, o autor, a editora. Ele disse, deixa eu mostrar para vocês. Ele abriu, primeira página em branco, segunda página em branco, terceira em branco. Ele foi folhando o livro inteiro em branco. Ele disse, então, esse aqui é o livro que eu uso. Eu sento com o Batuta e a gente começa a estudar, ver as áreas da vida dele que mais Deus precisa agir, etc. Aí a gente vai anotando, tudo junto. Depois de um certo tempo, eu digo, Batuta, você está pronto para começar a fazer isso com outro. Ó, vai lá, você já está com o livro preenchido agora. Começa a fazer a mesma coisa com outro. E eu vou pegar outro caderno em branco e começar outra vez com outro. Aí, se você sente que o cara está se tornando dependente, aí corta. Ou empurra, ó, a gente pode até continuar aqui, mas eu quero ver você começar a fazer isso com outro. Tá? Só uma coisinha, eu com alguns homens, o que eu costumo fazer, como o José falou, exatamente a mesma coisa. No começo do ano, eu peço para Deus dar algumas pessoas, e eu faço um trato de 1 ano. A gente vai estar junto 1 ano. O que vai acontecer depois, só Deus sabe. A possibilidade em juntar a igreja de programas com a igreja do discipulado? Para os dois. É que eu arrisco primeiro. Não sei quem perguntou, não. Agora, eu vivi essa experiência, né? O Daniel viveu também numa igreja centenária, né? A gente até trocou figurinhas aí na mesma época. Eu tentei, mas foi uma das maiores frustrações. E aí chegou um momento que eu já tinha mudado um monte de coisa, porque aí o discipulado revoluciona. E aí você quer que aquilo mexa lá com aquele velho prédio, e não vai conseguir. Então chegou um momento que tinha tanta confusão, porque eu estava tentando mudar as estruturas e as coisas, que eu estava gastando 50% da energia em tentar mudar as pessoas, e convencer as pessoas. 50% nesse projeto novo, nesse prédio novo. Então eu usei exatamente essa figura. Um dia eu chamei todo mundo que estava brigando comigo, falei assim, vocês querem voltar àquela velha revista da Escola Dominical, a classe, todo mundo querendo, então, domingo que vem volta tudo ao normal. Aí o povo aplaudiu, nossa, esse pastor entende a gente e tal. Mal sabiam eles que, a partir do domingo que vem, eu estou gastando 0 de energia com vocês. E 100% para construir o prédio. Então, o que acabou acontecendo? Depois de um certo tempo, aquele pessoal começou a vir e disse, pastor, fecha essa classe aqui, porque não faz mais sentido. Pastor, acaba aquela organização, porque não transforma a vida de ninguém. Fecha aquele outro negócio. Sem briga. E eu aqui, não, irmão, será que não seria bom assim tentar um pouco? Não, pastor, tá, entendeu? Não sou eu brigando com ele, é ele me convencendo de que tem que mudar. Mas
eu diria assim, o único cuidado é, não deixa as duas igrejas brigarem. A gente tomou sempre muito cuidado com isso. Respeita aquele pessoal, não mexe em nada, deixa tudo como está. Aquilo ali é um defunto que só falta enterrar, num certo sentido. Não estou jogando o bebê com a água do banho. Tá? Tem coisas que funcionam, que são boas, etc. Mas tem coisas que não transformam mais vidas. Então, não gasta tempo tentando trocar aquilo por outra coisa. Investe em vidas, porque elas vão mudar aquilo ali depois. Tá? Eu só diria que a gente tem que tomar uma escolha, né? Se você quer ser um pastor de pessoas ou um pastor de programas e projetos e estruturas, né? Então, a gente precisa de alguma estrutura, de alguns, né? Eu gosto muito da figura que o Philip Jansen propõe sobre a igreja, que a igreja é 30% o caos humano, 30% uma organização necessária e 30% uma atuação inexplicável de Deus. Eu acho isso muito legal. Acho muito legal. Para mim, apesar de pensar em qualquer igreja com 30% de caos humano, isso até pode ser uma porcentagem baixa, porque todas as nossas igrejas têm um grau de insanidade, um grau de enfermidade nos casamentos, no caráter, no compromisso cristão, certo? Tem isso, né? Então, a gente junta com isso um pouco de organização para tentar administrar isso, ajudar de uma forma organizada, como aconteceu em Atos 6, né? Estava o caos na distribuição de alimento para as viúvas, os discípulos organizaram um certo atendimento, e aquele episódio termina dizendo, e aí a igreja crescia de uma forma exponencial, né? Então o caos humano, um pouco de organização e especialmente a atuação inexplicável do Espírito Santo. Há um crescente número de filhos pródigos, de pastores, líderes, missionários. Por que isso está acontecendo na igreja? Qual a relação disso com o discipulado? Pastores estão discipulando vidas e não discipulam sua família. Eu quero dizer duas coisas sobre isso. Eu tenho muita compreensão com pastores que enfrentam dificuldades. Nós temos 3 filhos homens, e um dos nossos filhos teve um problema de desvio comportamental na sua adolescência, muito sério, chegando a ser uma espécie de escândalo dentro da igreja por ser o filho do pastor, e nós sofremos muito com isso. Não era nada que nós tínhamos diretamente culpa, porque a primeira coisa que a gente para pensar é aonde nós falhamos e aonde está a nossa culpa. E a minha esposa e eu, nós falamos com a liderança da igreja e colocamos o nosso ministério nas mãos deles. Se vocês querem, nós estamos fora do ministério. Naquela época, o pastor Ebenezer Bittencourt era pastor junto conosco, e eu passei para ele toda a responsabilidade, que era a minha responsabilidade de pastor titular, e eu disse para ele, o nosso filho precisa da disciplina, e nós queremos estar junto com ele durante todo o processo de disciplina dele, nós queremos passar junto com ele por esse processo. E nós, como família, nós decidimos isso. E eu disse para ele que eu só quero voltar a pregar quando concluir esse processo. Então, eu entendo isso. Nós não conseguimos perceber que era alguma coisa especificamente que nós tínhamos falhado com ele. Claro, todos nós que somos pais falhamos com os filhos. Não tem ninguém aqui que não falhe, né? Mas nós decidimos sofrer a disciplina junto com ele. Passamos um tempo, isso foi compartilhado com a igreja, foi chorado com a igreja,
foi confessado com a igreja, foi perdoado pela igreja, se experimentou a misericórdia de Deus. E o que nós não sabíamos, é que isso fazia parte de um processo de Deus na vida dele, independente de nós, independente da igreja, um processo de cura para ele. Dos 3 filhos, os 3 estão bem com o Senhor, as suas famílias, integrados em suas igrejas, e esse filho é missionário entre os muçulmanos, e está aqui no Brasil agora, deve voltar lá para o Cairo, no próximo começo de ano. O que Deus trabalhou na vida dele, mudou para sempre a vida dele, o chamado e a história dele. E nós tivemos um privilégio de passar por isso. Você passa por vergonha, você passa por humilhação, você passa por um sofrimento profundo, você como pastor é levado lá para o subsolo do porão, parece que toda a sua autoridade espiritual foi jogada no ralo. Mas depois que você vê o poder de Deus restaurar e transformar o pecado em bênção, aí você vê que você não perdeu nada, você ganhou tudo de Deus. Então, gente, muitos pastores sofrem alguns desajustes dentro de sua família, sem que ele ou a esposa sejam diretamente culpados por isso. Quando há culpa, então eu acho que o pastor realmente tem que se arrepender, tem que pedir perdão por omissão na educação, por falta de misericórdia, por legalismo, por ativismo. O camarada trabalha 24 horas por dia para a igreja e ele se orgulha disso, certo? Só que ele vai ganhar a igreja e vai perder a família. É óbvio isso. Então, eu não estou falando exatamente disso, porque isso tem uma associação mais ou menos direta. Se você não pastorear a sua família, quem é que vai pastorear? Quem é que vai pastorear? Eu preguei num culto numa igreja em Rondonópolis, no interior de Mato Grosso. A igreja estava mudando de pastor, porque o pastor anterior, a esposa num dos cultos, e eu vi isso, me contaram daquela igreja. Eu já vi história parecida, não sei se é a mesma história mudada, mas a esposa foi com os filhos e com uma sacola, com panela, com tudo. No meio do culto ela entrou com os filhos e parou debaixo do púlpito. E começou a conversar com os filhos, o pastor estava pregando. Ele parou de pregar, e aí a esposa, ele perguntou para a esposa, meu bem, o que é isso que você está fazendo? Ela disse, não, nós decidimos que nós vamos morar aqui, porque aqui você é um cara legal, aqui você fala coisas de Deus, e lá em casa você não faz nada disso para a gente, então nós vamos morar aqui, na frente do púlpito. Bom, obviamente o pastor aquele saiu da igreja e tal. Então, se o pastor não cuidar da sua família, realmente ele está falhando no discipulado, porque quem está mais próximo dele, o próximo do próximo dele é ele, o mais próximo dele é a sua família, não tem dúvida disso. Mas eu sinto a dor desses pastores, eu sinto o drama desses pastores. Esses pastores precisam da nossa misericórdia, da nossa compaixão, da nossa oração, da nossa ajuda, porque eu vou dizer uma coisa, é muito difícil passar por isso, eu digo por experiência própria. Ok. Tem outra parecida aqui para o Josué, mas eu vou correr. Discipular pela internet, Josué, é possível? Tudo é possível. Acho que não estenderia muito a resposta, eu daria o exemplo do personagem da semana, do Ari Veloso. No final de semana que a Carolina estava aqui, a gente teve 2 ou 3 oportunidades de almoçar junto, trocar figurinhas, etc. Ela falou uma coisa que me marcou também. Ela disse, o Ari só não discipulou gente nos últimos 10 dias, porque ele já estava entubado e nos últimos 5 dias inconsciente, sedado,
mas nos últimos 3 meses, que fizeram um hospital na casa deles, né, porque ele queria morrer em casa. Ela falou, ele separava aquelas horas por dia do discipulado, sentava no sofá, alguém colocava todos os medicamentos, etc. Tinha 2 horas, um empresário lá de São Paulo, que eu conheço, que ele discipulava, o cara ligava, ele ficava 1 hora com o cara no telefone, dava uma meia hora de descanso, tomava os remédios, daqui a pouco ligava um outro, né, e lá do interior de São Paulo, e ele tinha mais 1 hora de conversa com aquele. Então, minha gente, não tem limites, né? Bom, nosso tempo fechou. Há muitas perguntas aqui estão ligadas para o como. Como discipular. Querem sugestões de ferramentas, querem sugestões de literatura para ganhar valores, literatura para ser usada. Então, vamos fechar com essa pergunta. Sem querer roubar a gente de qualquer outro seminário, né, hoje à noite, o seminário que eu estou dando sobre discipulado trata um pouco disso. É lógico que 1 hora não dá para... Né, mas são algumas dicas práticas e eu estou relançando, né, esse livro, Discipulado que Transforma, lá pela editora Ragnos, que em parte é a história do meu tempo de deserto, só que transformado em princípios práticos e em dicas práticas também. Tá? E no final tem uma indicação de um site que já é um mix da experiência de Vitória com os 8 anos agora no Morumbi, onde a gente construiu um catálogo de recursos. Tá? Então, a gente decidiu nem pôr no livro, porque a gente queria que se tornasse uma coisa bem acessível. Está num site que está indicado aqui, mas você precisa conectar com algumas coisas daqui. E tem mais ou menos uns 120 tipos de materiais que a gente foi tabulando por categoria, por como que você pode usar, etc. Então, isso vai estar disponível no site, você pode fazer download, etc. É gratuito. Tá? josuecampanha.com. Tá? E, se você quiser, o livro está lá na editora Ragnos. É uma dica minha, além da formação do discípulo. Né? Você pode pagar com 30, 60 e 90 minutos. Eu vou só dizer para vocês a experiência que eu tive. Eu fiz o treinamento do Haggai em Maui e me impactou demais. A última coisa que foi feita naquele treinamento, nós estávamos numa fila e a gente entrava num lugar e tinha um cartaz enorme dizendo assim: agora você vai conhecer o melhor e maior recurso que Deus tem para o seu ministério. E aí abria a cortina e tinha um espelho. Então, eu acho que não existe nada melhor do que você mesmo e o Espírito Santo que habita em você para cumprir essa missão. Amém. Obrigado.